E vamos falar a estratégia que o Santos deve jogar contra o Curitiba na quinta-feira para garantir a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Sempre bom lembrar que no primeiro jogo, lá no Couto Pereira, o Santos foi derrotado por 1-0. Ou seja, se o Santos repetir esse placar, a definição será nos pênaltis. Então o Santos precisa vencer por 2 gols pelo menos de diferença para se classificar no tempo normal. Vamos falar aqui nesse vídeo algumas dúvidas, 3 jogadores brigando por uma posição no time do Santos. Então vamos falar sobre isso e as diferentes formas, né, que o Santos pode jogar com algum jogador ali, né? Caso escolha o jogador A, o B ou o C. Então vamos falar sobre isso, mas antes quero mostrar um trecho da entrevista do técnico Fabian Bustos falando exatamente desse confronto diante do Coxa. E aí, na volta, a gente fala sobre essa provável escalação do time do Santos e também a atualização sobre Michael e Ângelo. Confere aí. Confronto contra o Coritiba. A gente já teve 2 experiências, você teve 2 oportunidades para analisar o adversário. E aqui, no jogo pelo Campeonato Brasileiro, você utilizou uma equipe muito parecida da que entrou nessa partida, nessa vitória hoje contra o Cuiabá. Eu queria saber o que desses 2 primeiros jogos, em termos táticos, em termos dos jogadores que você utilizou, você pretende para essa partida decisiva de quinta-feira. Bueno, lo primero que te quiero decir, bueno, boa noite. Lo primero que quiero decirte, falarte, es que no quiero como que sea como el segundo juego, quiero que sea como el primer juego, porque uno lo jugamos bien y uno lo jugamos mal. Defendimos el primer tiempo muy mal, muy ruin, muy mal. Vamos a ver cómo están en tercera feira, vamos a ver cómo están recuperados y ahí empezará. Yo ya empiezo a programar el partido, pero los jugadores a partir de tercera feira, tercera, cuarta feira, ya empezamos a definir. Ya tenemos una idea de ellos, un buen equipo con buenos jugadores, 2 extremos muy rápidos, 9 altos, juega bien, tiene buen funcionamiento, buena bola parada. Hay muchas cosas que tenemos que analizar y tenemos que estar precisos para conseguir el resultado. Pero bueno, intentaremos darle una alegría a nuestra afición, a nuestra torcida. E vocês perceberam do técnico do Santos, Fabian Bustos, falando que quer que seja um Santos mais parecido com o que venceu no Campeonato Brasileiro e não com o Santos que foi derrotado na Copa do Brasil. E eu, particularmente, prefiro não só na questão de postura, mas até mesmo na escalação. Um Santos mais próximo do que venceu no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil. Tenho aqui, inclusive, as escalações tanto do confronto do Brasileiro como da Copa do Brasil. Esse é o jogo onde o Santos venceu o Curitiba pelo Brasileirão, com João Paulo, Madison, Michael, Bauerman, Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Batistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Johan Júlio. Então esse foi o time santista que venceu, como vocês podem perceber, um Santos que jogou sem Ricardo Goulart. Foi um time mais leve, um time que inclusive poderia ter feito mais gols na primeira etapa, né, diante da equipe do Coxa. E aí, vou colocar na tela o time do Santos que foi até Curitiba e foi derrotado. Tanto em termos da postura do time do Santos, como também os jogadores escolhidos, não foi uma escolha tão boa assim, né? O João Paulo, Madison, Michael, Bauerman e Lucas Pires, a mesma linha de 4, William Maranhão, Sandri, Ricardo Goulart, Ângelo, Angulo e Johan Júlio. William Maranhão é um jogador que a gente sempre fala, né, que é mais pesado, não tem tanto essa questão de ajudar de forma ofensiva, então não foi bem. O Sandri, naquele jogo, estava muito mal fisicamente, não foi bem. O Sandri agora está melhorando, então, né, caso queira ser utilizado no segundo tempo, pode ser. Acho que, né, é viável. O Ricardo Goulart, que é aquela velha questão, né, deixa o time mais pesado, e o Angulo também, para você jogar no contra-ataque, o Angulo naquele jogo também não funcionou. Então essas foram as escalações do time do Santos, tanto para o jogo da Copa do Brasil, como do jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, lembra que eu disse que o Santos tem algumas dúvidas, né, principalmente 3 jogadores brigando por uma vaga? Essa é a provável escalação do time do Santos, né, de acordo com o jornalista Lucas Mussetti. Primeiro vamos atualizar aqui a situação do Michael. O Michael não treinou com os demais companheiros do Santos no CT Repelé, treinou em separado, porém a previsão é que na quarta-feira, que é quando o Santos faz o seu
último treino para o jogo de quinta, é que ele treine normalmente com os demais jogadores. Então o Michael deve sim ser titular contra o Curitiba. O Ângelo está praticamente vetado e o Kaique, ele fez o seu primeiro treinamento sem aquela proteção no nariz, né? Aquela máscara que ele estava utilizando. Então, né, tá bem recuperado aí o Kaique, caso queira ser uma opção para segundo tempo, caso aconteça alguma coisa com algum zagueiro, ou quem sabe também, né, para o jogo do final de semana, que pode ser que o Santos poupe alguém. Mas então vamos a essa provável escalação do Santos, com João Paulo, Madison, Michael ou Velasquez, né, caso o Michael não tenha condições, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Johan Júlio e, agora as dúvidas, Lucas Braga ou Ricardo Goulart ou Felipe Jonathan. E mais à frente, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Vamos por partes aqui. Como o Santos pode jogar com o Lucas Braga? Entre essas três opções, se você me perguntasse, Nájila, qual que você prefere? Eu escolheria o Lucas Braga. Mesmo o Lucas Braga, com a questão técnica não tão boa assim nos últimos jogos, eu apostaria no Lucas Braga, porque eu imagino que o Santos precisa de uma equipe mais leve. É um jogador que tem a questão do drible, da arrancada, e pode ser importante para o Santos, principalmente, né, se ele conseguir fazer uma tabelinha, que ele já fez em determinados momentos com o próprio Lucas Pires, né? Então, eu apostaria no Lucas Braga, principalmente por essa velocidade. E o Bustos fala nessa entrevista que a gente passou agora que ele quer jogadores com velocidade pelos lados. Então, o Lucas Braga pode ser essa opção. Já o Ricardo Goulart vem totalmente contra isso que a gente vem falando, da questão da velocidade, da mobilidade, da movimentação. Então, não escolheria o Ricardo Goulart. Quem sabe, né, uma opção para segundo tempo e jogando mais próximo à área, aí seria até uma estratégia que ele poderia adotar. Mas para ser titular e jogar no meio-campo, não me agrada tanto. Eu gostaria, né, gosto pessoal, gostaria de uma equipe mais leve, né, para esse confronto contra o Curitiba, porque o Santos precisa, como a gente falou no comecinho, de pelo menos 2 gols, para que a gente não tenha que passar pelas penalidades. E o Felipe Jonathan pode ser 2 opções. Ou o Felipe Jonathan no meio-campo, como ele jogou contra o São Paulo, ou o Felipe Jonathan como lateral e o Lucas Pires caindo pelo meio, como aconteceu contra a Universidade Católica, onde inclusive o Lucas Pires deu assistência para o gol do Rua Seco. Então, pode ser essa estratégia com o Felipe Jonathan, ou o Felipe Jonathan como lateral e o Lucas Pires no meio, ou vice-versa, tá? Volto a dizer, o que mais me agrada é a questão do Lucas Braga, tá? E se você me perguntasse, não, Nájila, mas se você pudesse escolher qual jogador, qualquer jogador, você ocuparia aí o time do Santos, né, para formar os 11 iniciais, aí eu escolheria o Lucas Barbosa, tá? Mas acho que a escolha do Lucas Braga seria interessante também. E torcer, né, para que o Santos tenha também esse retorno do Michael, mas obviamente com muito cuidado, né, que ele esteja 110% liberado pelo departamento médico, para que não corra risco para os próximos jogos. Ok, do departamento médico, então acho que o Santos pode ganhar bastante no jogo aéreo. O Michael que vem, né, com boas atuações aí com a camisa do Santos, e um Santos que precisa tomar cuidado com esse jogo aéreo, né? A gente tomou um gol parecido, né, contra o São Paulo e contra o Cuiabá, então não pode dar essa moleza, então acho que o Michael seria um reforço importante. E a estratégia do Curitiba, que pode, de uma certa forma, guiar como será esse time do Santos. Será que o Curitiba vai jogar totalmente recuado, né, apostando apenas no contra-ataque, ou vai para cima do Santos? Porque pode ser igual o Cuiabá. O Cuiabá tem a característica de jogar totalmente recuado e jogar no erro do adversário, no contra-ataque. Só que contra o Cuiabá, o Santos fez um gol muito cedo, aos 3 minutos com o Batistão. Então você obriga o time a ir para cima, né, o seu adversário ir para cima. O Cuiabá veio para cima do Santos, deu espaço e a gente conseguiu também fazer mais gols, né? Terminar o jogo aí com 4-1 a nosso favor. Qual que vai ser essa estratégia do Curitiba? Também pode ser importante em relação ao Santos. O que é sempre bom o Santos tomar cuidado é em relação à marcação, principalmente dos jogadores
jogadores que jogam ali nas laterais do Curitiba, tanto os seus laterais e principalmente os seus pontas, né? Imagino que o Manga deve ser o titular, o Igor Paixão também é um jogador que tem bastante qualidade nesse time do Curitiba, o Léo Gamalho talvez seja titular, né? Já está recuperado, jogou, se não me engano, nesse último jogo, então tem que tomar cuidado. É um time chato que joga tanto de forma ofensiva em casa, sabe ser ofensivo também quando tem que atacar, jogando como visitante, né? E tem um treinador que sabe montar muito bem o seu time. Então vamos torcer para que a Vila Belmiro esteja daquele jeito, ao sapão. Inclusive, os ingressos estão esgotando, então se você ainda não comprou o seu ingresso, corre para garantir. E vamos ver qual será essa estratégia do time do Santos. Espero que o Santos aposte na velocidade em um time mais leve. A gente percebeu lá no jogo do Campeonato Brasileiro que um Santos leve, né, o primeiro tempo partindo para cima, conseguiu os seus resultados. E com a ausência do Ângelo, o Léo Batistão, e caso o Lucas Braga jogue, tem que ser esse jogador que vá para cima, que consiga faltas, né, que atormente a vida dos zagueiros, defensores do Curitiba. Quero a opinião de vocês em relação a essas dúvidas, né, se você jogaria com Felipe Jonathan, Ricardo Goulart ou Lucas Braga. Me conta aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like e principalmente se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.